Olá pessoal, hoje na nossa aula de número 14 vamos falar sobre o assunto metabolismo do colesterol. Bem, o colesterol, primeiramente temos que pensar em qual contexto ele é sintetizado, falando um pouco da sua síntese. Como todo processo de biossíntese depende tanto de moléculas precursoras como também de energia, o colesterol ele será sintetizado nas células em uma situação de alimentação, uma situação que o indivíduo ele tem uma quantidade satisfatória de fontes de carbono, em especial a glicose. Nós falamos como que o metabolismo de carboidrato irá influenciar na síntese do colesterol, e como em uma situação que o indivíduo ele possui uma oferta de energia satisfatória, uma vez que é um processo biosintético, e como todo processo biosintético demanda de energia, esses dois componentes devem estar em situações ótimas no nosso organismo. Além disso, o colesterol é sintetizado praticamente em todos os tecidos, em especial em uma quantidade no fígado, pelo intestino, pelas gônadas sexuais, aí pensamos nos ovários e testículos, no contexto de síntese de hormônios sexuais, bem como também na glândula adrenal, a síntese de hormônios cortisol, aldosterona, nesse contexto mais hormonal. Além do processo de biossíntese, também o colesterol ele pode ser fornecido pela dieta, ok? E o colesterol, como todos já sabem, nós já mencionamos na aula de lipídios, ele possui uma origem do metabolismo animal. Então, as células vegetais não conseguem sintetizar o colesterol, e apenas células animais conseguem realizar a síntese dessa molécula. Bem, então, como nós dissemos, os principais sítios de síntese do colesterol no nosso organismo são o fígado, o intestino, as glândulas suprarrenais, as glândulas sexuais, os testículos e os ovários. O texto de biossíntese, tanto da testosterona como da progesterona, dos esteróides, hormônios sexuais que darão ali os caracteres sexuais a homens e mulheres. Caracteres distintos, obviamente. Bem, quando nós pensamos em colesterol, o colesterol ele existe no nosso organismo em dois contextos. Tanto o colesterol que é sintetizado pelas nossas células, pelas células que eu acabei de mencionar a vocês, como também o colesterol que é obtido pela dieta, através da ingesta de produtos de origem animal, nós também podemos ofertar colesterol ao nosso organismo mediante. Então, o colesterol obtido na dieta, ele não está na sua forma verificada. Basicamente, o colesterol ele é formado por um conjunto de anéis fusionados. Esse último anel, ele possui um grupo hidroxila. Isso confere ao colesterol obtido na dieta um certo aspecto anfipático, uma vez que ele possui uma porção bastante hidrofóbica e ao mesmo tempo possui um grupo hidroxila, que confere uma certa capacidade, mesmo que pequena, de interagir com a água. Então, ele possui um caráter leve. Muito embora o colesterol, dentre outras funções, nós mencionamos na aula de lipídios, ele também é uma função minoritária, ele também poderá contribuir na estrutura da membrana plasmática. Ok? Então, esse é o colesterol obtido na dieta. No entanto, o colesterol que é sintetizado pelas nossas células, ele está na forma esterificada com ácidos graxos. E essa forma esterificada, por conta dessa esterificação, ele terá um aspecto muito mais hidrofóbico, digamos assim. Essa defesa polar é esterificada com ácidos graxos. Tá ok? Então, a forma endógena do colesterol, ela existe na forma de um éster de colesterol com ácido. E essa forma vai estar não somente nas células em si, onde ele é sintetizado, bem como será a forma através da qual o colesterol será veiculado pelas lipoproteínas. Temos um pouco do LDL, inclusive, que é a principal lipoproteína do colesterol, no final do. Bem, do colesterol obtido via dieta,
E além daquele também veiculado, quando ele é catabolizado ou metabolizado, né, o colesterol, como nós dissemos, ele é precursor de uma série de moléculas muito importantes para o nosso organismo, né? Então, ele possui uma certa versatilidade em suas funções. Então, o colesterol ele pode, além de compor em menor parte a membrana plasmática, uma menor porcentagem, o colesterol ele será o principal precursor de sexuais, certo? Hormônios esteroides, de forma geral, não apenas os sexuais, mas a aldosterona e o cortisol também são hormônios derivados do colesterol. Também ele estará também na forma de, dentro, né, no contexto de lipoproteínas, ele será veiculado pelas lipoproteínas, em especial o LDL. Além disso, de compor a membrana, né, ser precursor de hormônios e também compor a estrutura de lipoproteínas, não a estrutura em si, mas a composição de proteínas, a composição interna, o colesterol também será o precursor na síntese de sais biliares, em especial o ácido taurocólico, muito importante no processo de emulsificação das gorduras durante a sua pré-digestão e evolução no intestino delgado. No tocante à síntese agora na célula. Então, nas células que sintetizam o colesterol, agora eu me refiro ao seu processo de biossíntese, o processo anabólico, a síntese do colesterol está em dois sítios na célula. Ela se inicia no citosol e ela termina no retiro do plasmático liso. E, no tocante ao seu aspecto biosintético, como toda via de biossíntese, a via de biossíntese do colesterol é uma via muito complexa, que abordará dezenas de reações. Obviamente eu não falarei de cada uma dessas reações na aula de hoje, mas eu falarei das principais reações, bem como das principais enzimas que regulam o seu processo de biossíntese. E nós veremos na aula de hoje também que a principal enzima que controlará o processo de biossíntese do colesterol é essa enzima chamada de HMG redutase. Ok? Eu vou introduzir nos dados para vocês. Essa enzima ela também é importante porque ela sintetizará uma molécula precursora muito importante nesse processo de síntese, chamada HMG-CoA, o hidroximetilglutaril-CoA. Em qual momento metabólico, como eu mencionei anteriormente, o colesterol será sintetizado? Durante o estado alimentado, que é o estado pós, o nosso organismo ele atenderá às suas demandas. Uma alta quantidade de ATP nas células e também uma grande oferta de fontes de carbono que pode servir de precursor, né, para a biossíntese, né? O principal precursor para a biossíntese do colesterol, veremos na aula de hoje, será a molécula de acetil-CoA, que em última análise poderá ser obtida a partir das principais fontes de carbono das nossas células, tanto a partir da glicose, dos carboidratos, como também dos ácidos graxos, mediante a beta-oxidação, como também mediante a oxidação de aminoácidos cetogênicos. Então essas três fontes elas poderão gerar acetil-CoA na célula. Quando o acetil-CoA está em excesso na célula e a célula não precisa mais metabolizar esse acetil-CoA para a produção de ATP, no contexto da respiração celular do ciclo de Krebs, esse excesso de acetil-CoA atenderá às sintéticas. E o colesterol, então, antes do colesterol, então, se valerá dessa oferta de acetil-CoA. Como eu disse a vocês, então, nesse contexto, né, onde a célula necessita uma oferta de carbono satisfatória, em especial que aumente os níveis de acetil-CoA, bem como uma quantidade considerável de energia na forma do ATP, e também poder reduzir a forma de NADPH, o colesterol da célula ocorrerá no estado alimentado, que é o estado que traduzirá essa abundância de carbono e bem como de energia em nossas células. Bem, agora olhando do ponto de vista metabólico para a síntese do colesterol. Então, o colesterol, como eu disse a vocês, ele é sintetizado em uma situação onde a célula possui uma alta quantidade de energia, bem como também uma oferta satisfatória de carbono, né? Das três principais fontes, né? Tanto os carboidratos, como os lipídios, como os aminoácidos, em especial os aminoácidos cetogênicos. Nesse contexto, né, quando
consideramos, por exemplo, um indivíduo que acabou de se alimentar, considerando agora os carboidratos, como nós já estudamos lá na via, a glicose, ao entrar na célula, bem como outros monossacarídeos, eles serão catabolizados até piruvato. De piruvato, no contexto da respiração celular, o piruvato é convertido em acetil-CoA, ok? Então, com o aumento da concentração do acetil-CoA na célula, essa célula começará a ativar a parte catabólica do ciclo de Krebs. Uma vez que a célula consegue obter, então, a quantidade de ATP e NADH necessárias nesse processo catabólico, o excedente de acetil-CoA, então, será canalizado para vias de biossíntese. E não apenas de acetil-CoA na célula, mas como ácidos graxos, através do processo de beta-oxidação, que estudamos em aulas anteriores, bem como também a oxidação de aminoácidos, em especial os aminoácidos cetogênicos, aminoácidos derivados, obviamente, da ingesta de proteínas. E também dos processos de turnover, de reciclagem de proteínas na célula. Os aminoácidos cetogênicos são aqueles que irão resultar na produção de acetil-CoA e, por consequência de corpos cetônicos, também irão contribuir no aumento da concentração de acetil-CoA na célula. Então, além, como mencionei, dos ácidos graxos do processo de beta-oxidação. Então, essas três fontes contribuirão, então, tanto os carboidratos, como os ácidos graxos, como os aminoácidos cetogênicos, contribuirão, então, ao aumento do acetil-CoA na célula. E quando a célula não precisa mais catabolizar esse acetil-CoA, ou seja, de produzir mais energia, a célula já tem energia satisfatória. Nesse caso, então, esse acetil-CoA será canalizado para processos de biossíntese. Na aula passada, nós falamos um pouco da biossíntese de ácidos graxos e de trigliceróides. E eu disse a vocês que a biossíntese de ácidos graxos, ela se inicia no citosol, até C16, e depois do C16 em diante, ela termina no retículo plasmático liso. Eu disse a vocês que o mesmo contexto vai, que eu mencionei aqui agora. Nós temos que ter um estado alimentado, uma concentração satisfatória de acetil-CoA. Esse acetil-CoA não mais na mitocôndria, onde ele sofreria os processos catabólicos, então ele será transportado para o citosol mediante a sua condensação com oxalacetato, gerando ali o cetato. O cetato será a forma de transporte desse acetil-CoA para o citosol. Então, uma vez transportado para o citosol, o citrato, mais uma vez, se decomporá através de uma citratoliase em oxalacetato e acetil-CoA, gerando acetil-CoA agora citosólico. Uma vez o citosol, o acetil-CoA, então, ele atenderá tanto às vias de biossíntese de ácidos graxos, como também a via de biossíntese do colesterol, que falarei agora na aula de hoje. Então, as que o colesterol, parte delas estão no citosol e uma parte delas estará no retículo plasmático liso. O processo, obviamente, o processo biosintético do colesterol vai exigir, como toda biossíntese, energia vinda do ATP, bem como também redutor vindo do NADPH. Então, quando nós falamos de biossíntese, nós temos que pensar que todo o processo biosintético dependerá de investimento de energia na forma do ATP, bem como também de investimento de redutor na forma de NADPH. Para vocês que o NADPH ele é uma molécula importante, diferente do NADH, que possui um contexto catabólico, o NADPH ele possui um contexto anabólico, contexto de vias sintéticas, e ele será produzido exatamente pela via de citose fosfato. Bem, agora olhando um pouco mais para as reações. Então, como disse a vocês, o excesso de acetil-CoA na célula, em especial acetil-CoA no citosol, ele será um pré-requisito para a biossíntese do colesterol. E o acetil-CoA em excesso, ele sofrerá uma série de reações, são dezenas de reações, eu não mencionarei todas, mas citarei as principais, sobretudo aquelas importantes em processos de regulação. Então, se a célula possui um excesso de acetil-CoA, nós temos então que permitirá o início das reações de biossíntese do colesterol.
Então, inicialmente, as primeiras reações, elas irão levar à formação de uma molécula chamada mevalonato, ou ácido mevalônico, que é uma molécula fundamental no início desse processo de síntese. E como que o ácido mevalônico ele é formado? Basicamente, o ácido mevalônico é formado pela condensação de moléculas de acetil-CoA. Então, inicialmente, nós temos duas moléculas de acetil-CoA se condensaram mediante a ação de uma enzima chamada tiolase, né, que essa reação ela irá ocasionar na liberação de um acetil-CoA, e esses dois essas duas moléculas de acetil-CoA, né, serão condensadas em uma molécula de aceto-acetil-CoA. Ok? Em uma reação subsequente, a terceira molécula de acetil-CoA com a saída de coenzima A, e essa molécula então se condensa ao aceto-acetil-CoA, gerando então o hidroximetilglutaryl-CoA, que é o resultado da condensação dessas três moléculas de acetil-CoA. Agora, pessoal, nós teremos a participação de uma enzima muito importante, a enzima mais importante, que regula todo o processo de biossíntese do colesterol, a HMG-CoA redutase. A HMG-CoA redutase, ou CoA redutase, como o próprio nome já diz, ela catalisará uma reação de redução do HMG-CoA, ok? Nesse processo de redução do HMG-CoA, ele será reduzido a ácido mevalônico. É um processo que conta também na saída da coenzima A e na redução, né, do hidroximetilglutaryl, ácido mevalônico. Como todo processo de redução, né, o poder redutor necessário, a fonte de elétrons necessária para o processo de redução do HMG-CoA será originada a partir do NADPH. Então, o NADPH é investido, né, duas moléculas de NADPH serão investidas nesse processo de redução do HMG-CoA a ácido mevalônico, ou também chamado de mevalonato. Nesse processo também, né, ocorrerá a liberação de uma coenzima A. Então, agora nós temos o mevalonato ou ácido mevalônico. Então, a partir do mevalonato, nós teremos a continuidade da via de biossíntese do colesterol. Uma via bastante complexa, mas eu mencionarei as principais reações para vocês na aula de hoje. Um ponto importantíssimo, pessoal, que eu quero frisar na aula de hoje, que vocês devem tomar nota e devem guardar, inclusive, é que a enzima HMG-CoA redutase é a principal enzima de biossíntese do colesterol. E ela será alvo de processos regulatórios, tanto processos que demandam da regulação ativada pela insulina ou glucagon, certo? Bem como processos de regulação dessa enzima, tanto a regulação alostérica e também até mesmo o controle da sua expressão, tanto a nível de transição, como também a nível pós-traducional. Eu citarei para vocês alguns exemplos na aula de hoje. Bem, então, vez que o mevalonato, então, ele foi obtido nesse processo biosintético, a HMG-CoA redutase, ela é a enzima principal protagonista desse processo. Então, uma vez que a célula possui uma quantidade satisfatória de mevalonato, o mevalonato, através de uma série de reações, ele tem um outro intermediário chamado isopentenilpirofosfato. Isopentenilpirofosfato, que possui carbonos. O isopentenilpirofosfato ele é intermediário-chave, por quê? Porque ele será precursor, né, não apenas da biossíntese do colesterol, mas de uma série de outras moléculas fundamentais e importantes para as células. O isopentenil será precursor da vitamina K, na biossíntese de carotenoides, na biossíntese da vitamina E, na biossíntese da vitamina A, que são aquelas enzimas, né, de caráter hidrofóbico, na biossíntese da ubiquinona, muito importante no processo da fosforilação oxidativa na cadeia transportadora, como você já estudou comigo. Também na biossíntese do grupo M, também fundamental, né, para o transporte de oxigênio ali pelas hemácias. Então, o isopentenil ele será precursor de uma série de moléculas importantes para as células. E você deve lembrar também que na aula introdutória do metabolismo, você pode checar essa aula depois que eu vou deixar aqui, que as vias biosintéticas,
Ao contrário das vias catabólicas, elas são vias divergentes, ou seja, a partir de um único precursor, nós teremos vias que se dividirão, digamos assim, para a biossíntese de diferentes moléculas. Ok? Então, como você pode ver, a partir de um único precursor, nós teremos a biossíntese de moléculas diferentes que terão suas funções específicas na célula. Bem, então, a partir do isopretonil pirofosfato, que nós também chamamos de unidade isoprênica, certo? O isopretonil pirofosfato, através de 3 etapas, será convertido, na verdade, 3 moléculas de isopretonil pirofosfato serão condensadas em uma molécula de 15 carbonos, chamada farnesil pirofosfato, e a partir do farnesil pirofosfato, outras reações terão conversão em esqualeno, e em uma série de etapas, na verdade dezenas de etapas, o esqualeno então será convertido em colesterol, tá ok? Eu não trarei essas etapas para vocês aqui, vocês podem clicar no livro-texto do Leniger, não vem ao caso aqui a título de regulação para vocês, mas o fato é que o esqualeno, mediante a sua conversão no lanosterol, através de uma série de etapas, na molécula do colesterol não esterificado nesse caso, tá ok? E o colesterol, por sua vez, será então o grande precursor daquelas biomoléculas importantes que eu ensinei a vocês, sais biliares, hormônios, também compondo ali a membrana plasmática. Então o colesterol ele é fundamental nas células, em especial, obviamente, nas células do nosso organismo. Bem, como eu disse a vocês, o colesterol intracelular ele está presente não na sua forma livre, digamos assim, mas na sua forma esterificada. Em geral, é esterificado com ácido graxo. Então, uma enzima importante no processo de esterificação do colesterol, ainda mais no contexto biosintetizado não absorvido da dieta, será a enzima ACA, ou acil-CoA colesterol aciltransferase. Como o próprio nome diz, essa enzima derivado de um ácido graxo para o grupo hidroxila aqui do colesterol. Uma reação de esterificação. Toda vez que nós temos um ácido e um álcool, nós teremos a formação de um éster. Então, nós temos uma reação de esterificação, formando assim um éster de colesterol, o graxo ligado ao colesterol. Se você considerar que o colesterol é um álcool orgânico, ele poderá então sofrer um processo de esterificação com um ácido graxo. Tá ok? A enzima então acil-CoA colesterol aciltransferase. Como eu disse a vocês, a HMG-CoA redutase é a principal enzima na regulação, no controle do processo de síntese do colesterol. É a enzima-chave nesse processo. Então, por ser enzima-chave, ela será alvo de vários mecanismos de controle da síntese do colesterol. Então, a célula ela regulará a quantidade de colesterol a ser produzido, quando nós temos uma situação de oferta de energia e carbono para as células, o que configura, o que traduzirá o estado alimentado, esse será o momento ideal para a síntese do colesterol. Agora, por outro lado, quando nós temos um processo, uma situação onde o indivíduo está com baixa energia na célula, uma situação de inanição, baixa oferta de precursores do colesterol, nesse caso, uma hipoglicemia, por exemplo, essa situação é uma situação totalmente adversa para a biossíntese do colesterol. Então, não é surpresa que aqueles hormônios que regularão esses processos de glicemia, hipoglicemia e de biossíntese e catabolismo também incidirão no controle da HMG-CoA redutase e, por consequência, na síntese do colesterol. Então, resumindo, a insulina também, mediante vias de sinalização intracelular, ela poderá ativar a enzima HMG-CoA redutase. Ativar não apenas essa enzima, mediante a modificações pós-traducionais, como também ativar a expressão de genes relacionados a essa enzima, a expressão do gene dessa enzima. Por outro lado, o glucagon, como hormônio antagônico, fará a regulação negativa. Ele regulará a sinalização negativamente a enzima HMG-CoA redutase através de modificação funcional, bem como ele regulará de forma negativa a expressão dessa enzima. Tá ok? A insulina também, ela terá também
regulador positivo sobre, né, a enzima ACAT, bem como o próprio colesterol também, e ativará essa enzima. É uma regulação alostérica. Bem, como eu disse a vocês, né, essa enzima HMG-CoA redutável pode ser regulada mediante modificações porta-funcionais, principalmente fosforilação e desfosforilação. Então, por exemplo, quando nós temos uma situação que nós temos pouca ATP na célula, seja uma situação de hipoglicemia, de jejum, de inanição, por exemplo, nós teremos pouca ATP na célula, a baixa de ATP na célula, ela será acompanhada pelo aumento do glucagon da célula. O glucagon, uma situação de glicemia, é uma enzima chamada uma enzima ativada por MP, perdão, e essa enzima quinase ativada por MP, ela levará à fosforilação da HMG-CoA redutase. É uma quinase dependente de MP. Então, quando a HMG-CoA redutase ela for fosforilada por essa quinase dependente de MP, ela será inibida. E assim, o processo de biossíntese do colesterol não ocorrerá. E faz sentido, porque faz sentido a célula investir ATP para sintetizar o colesterol, sendo que falta ATP na célula para demais funções, né? Então, se eu tenho pouco ATP na célula, isso não permitirá a síntese do colesterol. Agora, se eu tenho muito ATP na célula, o que também será produzido por uma alta da insulina, ou seja, se eu tenho muita insulina, eu vou ter muita glicose fora da célula. Se eu tenho muita glicose, eu vou ter muita ATP. Então, a insulina, que está numa situação de hiperglicemia, ativará uma enzima fosfatase que retirará esse fosfato da HMG-CoA redutase e ativando novamente essa enzima. Então, mais uma vez, se eu tenho muita insulina, vou ter muito ATP, vou ter muito carbono na célula. Essas serão as condições ideais para que a biossíntese do colesterol seja retomada. Ou seja, então a HMG-CoA redutase será novamente ativada. Bem, essa enzima, como ela é uma enzima-chave e a principal enzima que irá controlar o processo de biossíntese do colesterol, e haja visto o colesterol ele ser muito importante, ações muito importantes em processos hemostáticos, digamos assim, processos tanto questão de pressão alta, como também a questão de obstrução de vasos sanguíneos. Doenças cardiovasculares estão diretamente relacionadas com a alta do colesterol e também com a alta da sua lipoproteína, que é o LDL. Ou seja, então é a raiz primária de doenças cardiovasculares. Muitas dessas doenças cardiovasculares terão como raiz primária a alta do colesterol e, por consequência, o LDL. Então, por conta disso, fármacos que regulam, fármacos que inibem a síntese do colesterol serão muito importantes. Em especial, esses fármacos eles irão consistir, né, eles se configurarão como inibidores dessa enzima HMG-CoA redutase. Então, essa enzima será alvo para vários fármacos, né, fármacos direcionados ao tratamento de doenças coronárias. E um desses fármacos, na verdade, uma família de fármacos, é as estatinas. Então, essa família estatina, né, é uma família de fármacos, né, não é apenas um fármaco, mas uma família de drogas, de estatinas, que inicialmente elas foram parte do fungo penicílio citrino, né? Inclusive vários fungos eles são fontes de vários biofármacos, né, de inibidores enzimáticos que têm uma função interessante como antibióticos, como fármacos em geral, né? E esse fungo do gênero penicílio, ele sintetiza, né, essa família de estatinas, várias estatinas. A partir das estatinas, dessas estatinas naturalmente isoladas desse fungo, podem ser, na verdade, são modificadas organicamente, de forma química orgânica, em laboratório, gerando novas famílias de estatinas, novas estatinas dessa família, que também tem atividade interessante na farmacologia. Então, as estatinas são um tipo de inibidor, né, são uma família de inibidores
nós temos tanto estatinas que inibem de forma competitiva a HMG-CoA redutase, como estatinas que inibem de forma competitiva, ok? E elas serão a enzima HMG-CoA redutase, inibindo essa enzima e, por consequência, reduzindo o colesterol. Então, nós temos aqui, então, as estatinas são inibidores da HMG-CoA redutase e, por consequência, a ação da será a redução da síntese do colesterol. Então, em uma situação onde o indivíduo ele tem certas doenças, onde o colesterol ele é superproduzido ou ele não é bem catabolizado na célula, né, nós trarei para vocês um exemplo da hipercolesterolemia, né, faz necessário a administração de estatinas, inibidores da enzima HMG-CoA redutase. Então, além de ter o controle da dieta, um controle da ingesta do colesterol mediante dieta, também é necessário também a redução da síntese desse colesterol. Obviamente, pessoal, o colesterol ele tem a sua importância na síntese de hormônios sexuais, né, e também de outras moléculas, mas eu me refiro aqui à redução da sua síntese, num contexto onde esse colesterol ele não é bem catabolizado pelo organismo, e aonde as proteínas associadas a esse colesterol, em especial LDL, né, esse acúmulo de LDL no sangue ocasiona, né, problemas cardiovasculares. Então, nesse contexto, faz necessário o uso dessas drogas. Bem, além disso, o colesterol ele pode inibir a alimentação à enzima HMG-CoA redutase mediante um mecanismo de proteólise. Então, o colesterol pode levar, né, a oxigenação da HMG-CoA redutase, induzindo essa enzima a proteólise no proteassoma. Ou seja, faz sentido, porque se eu tenho muito colesterol na célula, isso é um sinal de que eu não preciso mais sintetizá-lo. Então, o colesterol irá ativar o mecanismo de proteassoma, né, de ubiquinação e destruição de proteínas no proteassoma. Essa enzima, então, será ubiquitinada e destruída no proteassoma, ou seja, os seus níveis no citosol serão reduzidos. Isso também é uma forma de controle pós-traducional, é uma forma de se controlar o fluxo metabólico por essa via. Além disso, também, a síntese do colesterol pode ser regulado a nível de transcrição do gene da HMG-CoA redutase. Então, o gene da HMG-CoA redutase, né, os fatores de transição que reconhecem esse gene, né, basicamente, eles devem reconhecer uma sequência chamada SRE, e a sequência é reconhecida como fragmento, um fator de transição depende. Fatores de transição, para quem não está lembrado, são proteínas que reconhecem um promotor de genes específicos, recrutando a maquinaria de transição para ativar, enfim, aquele gene. E uma das proteínas importantes para ativar fatores de transição relacionados ao colesterol, ao gene da HMG-CoA redutase, é essa partícula SREBP. Tá? A SREBP é uma partícula proteica que ativa fatores de transição relacionados à expressão do gene HMG-CoA redutase. E essa proteína, essa partícula proteica SREBP, na verdade, é uma proteína de membrana do retículo endoplasmático rugoso. Né? E ela será liberada da membrana do retículo endoplasmático rugoso mediante a atuação de escape. Tá? A escape ela vai atuar clivando essa SREBP, liberando então essa partícula para aqui o volume do plasma e assim, né, a SREBP ativará os fatores de transição, levando, enfim, à expressão do gene da HMG-CoA redutase. Então, o fato é que a atividade dessa proteína, dessa enzima escape, que vai liberar o SRBP, ela é controlada também. Ela será inibida quando nós temos muito esterol na célula, quando o colesterol está alto na célula, escape será inibida, logo não vai liberar SRBP, logo a expressão da HMG-redutase não ocorrerá. A expressão do gene da HMG-CoA não ocorrerá, porque o SRBP não vai mais ativar os fatores de transição que levam à transição do gene da HMG-CoA redutase. Agora, quando o colesterol está baixo na célula, né, essa inibição não vai ocorrer, o escape está ativado, vai levar a clivagem dessa proteína de membrana, gerando a proteína SRBP,
SNP, por sua vez, irá ativar fatores de transição para a expressão do gene da HMG-CoA redutase. Então, ok? E assim nós teremos, né, a ativação da biossíntese do colesterol. Bem, falei agora do biossíntese, agora finalizando a aula, falando um pouco de como o colesterol é transportado no sangue, né, e quais são as implicações e anomalias no tocante a esse transporte. Como eu disse a vocês, os lipídios, por serem moléculas hidrofóbicas, não podem ser transportados de forma livre do sangue, né? Alguns ácidos graxos, de forma muito minoritária, podem ser transportados de cadeia pequena, porém a grande maioria dos lipídios não podem ser transportados de forma livre no sangue. Uma vez que o sangue é um colóide, tem corrente à água e os lipídios são hidrofóbicos. Então, se o lipídio fosse transportado de forma livre no sangue, em quantidades, isso levaria a um processo de embolia que seria fatal para o indivíduo, né? Então, por conta disso, o colesterol, por ser uma molécula hidrofóbica, embora ele tenha ali a cabeça polar, mas de forma geral a sua natureza ela é hidrofóbica, ele deve, por sua vez, ser transportado pelas lipoproteínas. As lipoproteínas elas têm um papel fundamental em permitir o transporte de lipídios no sangue. Os lipídios eles são inertes no sangue, do ponto de vista químico, eles não conseguem interagir bem com a água, então eles podem levar a um processo de embolia. Então, por conta disso, o transporte deve ser realizado por lipoproteínas. E eu disse a vocês na aula de lipídios, as lipoproteínas são micelas, são monocamadas, né, que formam micelas, melhor dizendo, e essas monocamadas possuem proteínas, chamadas apolipoproteínas, embebidas nessa camada. E o exterior os lipídios a serem transportados, tanto triacilóis como ácidos graxos, como fosfolipídios. E cada lipoproteína será especializada no transporte majoritário de um tipo de lipídio. E também no contexto metabólico no qual esse transporte ocorrerá. Então, basicamente, nós temos 5 tipos de lipoproteínas. As principais delas, a principal delas, aliás, será o LDL, que está relacionado ao transporte do colesterol. Como nós já falamos na aula de lipídios, né, lá no primeiro módulo do curso, os amigos são as lipoproteínas responsáveis pelo transporte de triacilgliceróis, né, exógenos advindos da dieta, da corrente sanguínea para o fígado e também para o tecido adiposo, né? Além disso, né, nós temos a lipoproteína de alta densidade, qual o transporte do colesterol dos tecidos para o fígado. Não apenas o colesterol também, mas lipídios também de membrana que são reciclados também em tecidos hepáticos, que terão ali o seu processo de reciclagem com o fígado. Esse transporte ocorre através do HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que inclusive ele possui implicações importantes no risco de doenças cardiovasculares, uma vez que o HDL é uma proteína de alta densidade, atuará ali, né, de forma fisicamente limpando, né, o interior dos vasos sanguíneos. O LDL, por sua vez, ao contrário do HDL, é a lipoproteína de baixa densidade. Por conta dele ter essa baixa densidade, ele terá uma grande facilidade em se acumular na parede dos vasos sanguíneos, levando a processos vasculares importantes. Um desses vasos, ocasionando a obstrução desses vasos. Quando isso acontece na circulação coronariana, isso pode aumentar o risco de infarto agudo do miocárdio. Então, o controle do LDL no sangue ele é de fundamental importância. E o LDL, nós falaremos nos próximos slides, ele será a principal lipoproteína responsável pelo transporte do colesterol. Toda vez que o colesterol ele for muito sintetizado pelo organismo, ou quando a ingesta do colesterol ela for muito alta, nós absorvemos muito colesterol vindo da dieta, ou quando o organismo sintetizar muito colesterol, o LDL também vai aumentar, porque o LDL será a principal forma de transporte do colesterol no sangue. A principal lipoproteína que transportará colesterol no sangue. E o LDL, quando está alto no sangue, leva a uma série de processos né, de doenças coronarianas. Além disso, nós temos em menor quantidade o VLDL, que é a lipoproteína de densidade baixa, que tem
uma função de transportar trigliceróis endógenos, de tecido para tecido, de tecidos extrahepáticos para o fígado e vice-versa. E também temos o LDL, que é lipoproteína de linhagem intermediária, né, que também tem a mesma função de transportar trigliceróis. Essas duas estarão em menor proporção em comparação com o HDL e o LDL. E os quilomicros, né, que tem um importante na absorção de lipídios no intestino delgado. Então, comparando aqui o tamanho das lipoproteínas, então, por que nós dizemos que o HDL ele é a lipoproteína de boa densidade? O colesterol bom, né? Esse termo até errado, não é o colesterol em si. O colesterol ele é transportado pelas lipoproteínas, né? Mas por que nós dizemos que o HDL ele é uma proteína boa? Ele tem alta densidade. Por ter alta densidade, é o que? Ele tem um alto peso molecular e um volume pequeno. Isso muito por conta da sua composição mais proteica. Então, o HDL tem uma composição muito mais formada por proteínas, por apolipoproteínas, do que por lipídios em si. Então, isso vai fazer com que ele tenha uma alta densidade e auxiliar nesse papel, né, físico-químico, digamos assim, de limpeza do interior dos vasos sanguíneos, limitando assim a conta. Agora, as demais lipoproteínas devem ser controladas. Então, nós temos os quilomicros, que é importante na absorção de ácidos graxos trigliceróis. Nós temos o VLDL e o LDL, que também tem uma função de transporte de trigliceróis do sangue. Mas o grande vilão, digamos assim, na verdade, ele é importante, mas os seus níveis devem ser regulados no sangue, será o LDL. O LDL ele é importante, especialmente para o transporte do colesterol de tecidos extrahepáticos para o fígado, porém ele não pode estar muito com os seus níveis muito aumentados. E nós veremos o porquê nos próximos slides. Como disse a vocês, né, das lipoproteínas, o LDL é o principal, né, relacionado com o transporte do colesterol. Então essa tabela relaciona aqui as lipoproteínas e o principal conteúdo que é transportado no interior dessas lipoproteínas. Então veja que a lipoproteína principal no transporte do colesterol é o LDL. Então, 5% do conteúdo interno de um LDL, que é uma lipoproteína, corresponderá a colesterol, né? Então, ou seja, o LDL é o principal vínculo do colesterol no sangue, de forma que o aumento do colesterol, tanto da sua ingesta como da sua biossíntese, aumentará de forma direta, também a produção do LDL. Ou seja, se eu tenho muito colesterol, eu vou ter muito LDL. Tá? Então, quando nós dizemos que o colesterol no sangue está alto, na verdade, a pessoa não quer dizer que o colesterol no sangue está alto, até porque o colesterol não pode estar livre no sangue, porque ele é uma molécula hidrofóbica e isso causaria uma embolia. Okay? Então, o colesterol não está alto no sangue. O que está alto no sangue é o LDL, a proteína que é relacionada ao seu transporte, o transporte do colesterol. Então, quando nós falamos, o LDL está alto, o colesterol está alto no sangue, não é o colesterol, mas sim o LDL, que é a proteína responsável pelo transporte do colesterol. Tá ok? E por que a LDL aumenta? Porque tem muito colesterol ou sendo absorvido ou sendo sintetizado. Então, faz necessário que o LDL aumente no sangue. Tá ok? Porém, pessoal, o LDL, quando em grande quantidade no sangue, ele tem que ser rapidamente absorvido. No entanto, existem doenças que são caracterizadas por problemas na absorção desse LDL, certo? De forma que o LDL em altas concentrações no sangue, ele pode sim levar a problemas cardiovasculares. Em especial, um desses muitos problemas é o processo de arteriosclerose, que possui implicações dramáticas, né, cardíacas. Falaremos um pouco dessa questão da arteriosclerose mais no final da aula. Então, resumindo aqui, pessoal, das lipoproteínas, então, os quilomicrons, eles são responsáveis, então, pelo transporte de lipídios, né, aí pensamos em gliceróis, diacilgliceróis, ácidos graxos, o próprio glicerol, e também o colesterol da dieta, do intestino delgado, eles são absorvidos nesse órgão, no intestino delgado, e são depois transportados tecidos hepáticos,
transporte será mediado por quilomicrons, né, a principal lipoproteína no processo de absorção dos lipídios. Nós temos também, como mencionei a vocês, o HDL, que juntamente com o ILDL e o VLDL, em menores proporções, né, serão responsáveis pelo transporte de lipídios para o fígado. Muito em conta no contexto de reciclagem desses lipídios, metabolismo desses lipídios de membrana que são absorvidos lá dos órgãos hepáticos para o fígado, onde esses lipídios serão catabolizados ou reciclados. Então, a principal proteína responsável por esse transporte será o HDL. E o principal conteúdo do HDL serão quais tipos de lipídios? Lipídios, de forma geral, quantidade de triglicerídeos, também colesterol também em menor quantidade. Muito embora não será a maior proporção no HDL. Será mais relacionado ao transporte de outros lipídios, como fosfolipídios, ácidos graxos e trigliceróides. No entanto, o principal responsável, né, a principal lipoproteína relacionada ao colesterol será o LDL. O LDL em menor proporção, mais o LDL em maior proporção. O LDL ele é responsável pelo transporte, o LDL como o VLDL, eles são responsáveis pelo transporte de colesterol, né, de lipídios de forma geral, mas em especial do colesterol, do fígado, certo? Que é um dos sítios de síntese do colesterol, além das glândulas sexuais, suprarrenais, como eu mencionei a vocês. Então, o colesterol no fígado é transportado para tecidos extrahepáticos, né, para atender, né, as vias, né, processos que necessitem do colesterol, né, como lipídios de membrana e por aí vai. Tá? O colesterol, nesse contexto de fígado extrahepático, ele será transportado através do LDL, certo? Então, quando o fígado ele aumenta muito o colesterol, ou quando esse colesterol absorvido da dieta, e de forma que ele tem que ser processado depois no fígado, esse transporte do colesterol do fígado para os tecidos extrahepáticos se dará através do LDL. De forma que quando tem muito colesterol no organismo, seja ele obtido via absorção ou precisado, eu vou ter o LDL aumentado no sangue. E quando tem um LDL alto no sangue, isso é um problema. Ele pode ocasionar algumas doenças cardiovasculares. E uma dessas doenças, né, na verdade, nós temos doenças, a principal delas é a arteriosclerose, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides, mas uma das doenças que predispõe o indivíduo a estar sempre com LDL alto no sangue é uma doença chamada hipercolesterolemia familiar. É uma doença genética muito importante, como o próprio nome já diz, é uma doença de base genética, que tem como um padrão de herança autossômica dominante, certo? É uma doença que basta o indivíduo ele ter um alelo defeituoso, né, desse gene, ele apresentará um nível de hipercolesterolemia. E quem está envolvido nessa doença, pessoal? É o receptor do LDL. Então, da genética, né, o indivíduo ele possui o alelo do pai. É uma doença autossômica dominante. Então, basta ele ter um alelo defeituoso, pode ser o alelo que veio do pai ou da mãe, basta ele ter apenas um desses alelos defeituosos que ele manifestará essa doença. E basicamente esse alelo, é um dos alelos do gene que codifica o receptor do LDL, o receptor de membrana do LDL. É o receptor que fará com que o LDL seja endocitado pelo casal, certo? Então, quando o indivíduo ele possui algum defeito genético nesse receptor, ele não conseguirá absorver o LDL e assim o LDL está ali fora da célula, não será captado pela célula, então os seus níveis estarão mais altos. Tá ok? Essa doença é uma doença importante, certo? Por ser autossômica dominante, se o indivíduo ele é heterozigoto, ele possui um nível da doença. Agora, se ele é homozigoto dominante, a é muito mais grave, tá ok? A terapia dessa doença, da hipercolesterolemia,
Basicamente, ela reside no tratamento com estatinas, né, que reside na redução, né, na inibição, melhor dizendo, da biossíntese do colesterol, né, bem como também no controle da dieta. Então, o indivíduo tem que controlar também a dieta, não minimizar a ingesta de alimentos que contenham colesterol, né, alimentos de origem animal, e também utilizar fármacos que reduzam a biossíntese desse colesterol, em especial as estatinas, também a colestiramina também, que é um fármaco interessante, que eu vou falar mais no final da aula. Bem, então aqui, pessoal, nós temos aqui um gráfico mostrando, né, a quantidade de colesterol, né, plasmático, na verdade de LDL, né, associado ao, né, e aqui nós temos indivíduos normais que são zigotos para essa condição, né, de hipercolesterolemia, indivíduos que são homozigotos. Então repare que isso aqui são os níveis de LDL. Então repare que o indivíduo que é normal, ele possui um nível muito baixo de LDL em condições normais. Agora o indivíduo que ele é heterozigoto, para essa condição, já possui níveis um pouco mais elevados, o dobro dos níveis de um indivíduo normal. Para indivíduos que são homozigotos dominantes para essa condição de hipercolesterolemia familiar, que possuem apenas receptores de LDL defeituosos, né, ele vai possuir níveis até 5 vezes mais altos do que um indivíduo normal, níveis de LDL no sangue. Isso predispõe esse indivíduo a doenças cardiovasculares importantes, pelo fato do LDL estar alto. E por que o LDL no sangue predispõe o indivíduo a doenças cardiovasculares? Então, quando o LDL no sangue não consegue ser absorvido pelas células, esse LDL ele começa a se acumular, né, na parede dos vasos sanguíneos, né? E por conta desse acúmulo, os macrófagos então, passarão, né, a fagocitar esse LDL. Mas por que passarão a fagocitar esse LDL? Então, o LDL acumulado na parede dos vasos sanguíneos e não catabolizado, e não asimilado, ele está em processo de oxidação. Em especial, né, o próprio colesterol ali no seu interior, o próprio LDL em si, de meia-vida, né, necessário, ele começará a sofrer processos oxidativos e, pior, ali acumulado na parede dos vasos sanguíneos. Esse processo iniciará um processo pró-inflamatório que resultará no recrutamento de macrófagos. Os macrófagos, essas partículas de LDL oxidadas, né, e ao realizar essa fagocitose, os macrófagos serão cobertos de células esponjosas, que são macrófagos que contêm grandes grãos de LDL oxidado no seu interior. Um fato também interessante, pessoal, é que alguns estudos indicam que a ingesta de vitaminas do tipo E, C e A, que são agentes antioxidantes, eles associados ao processo de arteriosclerose, pois que eles retardam a oxidação desse LDL, logo retardarão esse processo inflamatório desencadeado pelo macrófago. Tá ok? E por que esse processo pró-inflamatório é importante? Os macrófagos, ao fagocitarem, melhor dizendo, essas partículas, irão liberar citocinas que estimularão o processo inflamatório. Tá ok? E a resultante do processo é qual? Então, uma vez que os macrófagos se acumulam na parede dos vasos sanguíneos, certo? Eles induzirão o processo pró-inflamatório, na agregação e na migração de outras células pró-inflamatórias, que resultarão num processo de inflamação desse vaso sanguíneo. E qual que é o resultado disso? Esse processo de inflamação aumento do calibre desse vaso sanguíneo, não aumento do calibre em si, na verdade, numa inflamação do endotélio relacionado a esse vaso sanguíneo. Então, nesse endotélio, nós teremos um recrutamento, né, de células pró-inflamatórias, de macrófagos ali, que já são macrófagos associados ao LDL, que fagocitaram o LDL, né, e o processo é um aumento digamos, dessa massa celular, né, e isso resultará em uma obstrução desse vaso sanguíneo.
E esse processo pró-inflamatório ele pode resultar numa calcificação dessas células que estão abaixo do endotélio do vaso sanguíneo. Bem, e o resultado desse processo de calcificação progressiva, né, será a obstrução do vaso sanguíneo e uma diminuição do seu calibre. Por consequência, né, várias consequências, né? Isso resultará no aumento da pressão arterial, uma vez que o calibre menor, né, resultará numa maior pressão do sangue sobre esse vaso sanguíneo e, eventualmente, né, essa obstrução ela pode ser completa, né, impedindo circulação em sítios importantes, em especial na circulação coronária, levando, né, à morte, né, de células cardíacas, o que caracteriza, nesse caso, o infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, várias doenças cardiovasculares importantes são ocasionadas por esse processo arteriosclerótico, né, que é desencadeado, em última análise, pela alta do LDL no sangue. Tá, okay? Então, da importância da hipercolesterolemia, bem como de outras condições que resultam no aumento do LDL no sangue. Tá, ok? Bem, sendo assim, pessoal, é muito importante se fazer o controle desse LDL. Né? Como disse a vocês, uma das formas de nós controlarmos os níveis de LDL no sangue é através do controle da biossíntese do colesterol. Por quê? Porque se eu tenho pouco colesterol, eu terei pouco LDL. Haja visto o LDL ser a forma de transporte do colesterol no sangue, né? Então, além do controle tanto da ingestão desse colesterol, eu devo também controlar o quê? A biossíntese desse colesterol endógeno, tá ok? Existe uma droga interessante que ela tem um modo de atuação diferente das estatinas, que é a colestiramina, né? Essa droga ela vai atuar não inibindo a síntese do colesterol em si, mas aumentando a porcentagem de colesterol excretado, né, através das fezes. Como que essa droga ela atua? Então, basicamente, o colesterol em si, 50% dele é eliminado na forma de sais biliares e 50% dele é eliminado através da secreção da bile. Tá ok? Então existe, né, uma estimativa de que em torno de 1 grama de colesterol é eliminado por dia através das fezes. Tá? E aí, dentro desse mecanismo, né, existe essa droga chamada colestiramina, que também é uma das drogas que vem sendo utilizadas para o tratamento da hipercolesterolemia. Por quê? Porque a colestiramina, na verdade, ela atua como agente complexante de sais biliares. Então, o que ela vai fazer? Ela vai atuar complexando esses sais biliares, aumentando assim a eliminação desses sais biliares nas fezes. Então, se esses sais biliares que são formados em parte por ácido alcoólico, que é um derivado do colesterol, são eliminados de forma muito mais, uma porcentagem muito maior, de forma muito mais frequente, o que vai acontecer? O organismo, por um efeito rebote, irá sintetizar mais sais biliares, e para sintetizar mais sais biliares que estão em falta aqui no intestino delgado, o que o fígado terá que fazer? Utilizar mais colesterol. Se o fígado terá que utilizar mais colesterol, nós teremos o que? Uma redução do LDL, certo? Então, e na verdade também uma diminuição da síntese do LDL, porque se eu tenho pouco colesterol necessário na circulação sanguínea, na forma de veiculado pelo LDL, né, isso é sinal de que esse colesterol está sendo muito requisitado no fígado. Então, se o colesterol está sendo muito requisitado no fígado, mediante o processo de biossíntese de sais biliares, então eu terei pouco colesterol circulando no sangue na forma do LDL. Então, em última análise, o LDL vai cair. Por quê? Porque grande parte do colesterol está sendo recrutado para a síntese de sais biliares, e esses sais biliares eles devem aumentar, a síntese de sais biliares ela irá aumentar devido, né, à sua eliminação mais acentuada, né, por ocasião dessa droga, né, da administração dessa droga chamada colestiramina. Tá ok? Então, é uma das estratégias utilizadas aí no tratamento da hipercolesterolemia, além, obviamente, do uso das estatinas, que também é de fundamental importância. Então, são 3 mecanismos, né, 3 estratégias de tratamento da hipercolesterolemia, né, controle da dieta, né, da ingesta do colesterol, além do uso de estatinas, bem como também da colestiramina. Tá ok, pessoal?
Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje, né? Fechamos essa aula, uma continuidade da aula passada, onde nós falamos a biossíntese de ácidos graxos e triacilgliceróis. Dúvidas, escreva nos comentários abaixo, ou, né, ou a melhor via, né, o nosso grupo de discussão no Telegram. Tá ok? Então, com isso, nós encerramos essa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, né, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais com seus colegas que estejam também estudando bioquímica, caso necessitem de um material de apoio também. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos para vocês, um forte abraço e fiquem todos com Deus.